Fala galera, tudo certo com vocês? Esse aqui é mais um vídeo aqui pro canal, meu terceiro vídeo aqui pro YouTube. E como você já pode ver no título aí, eu quero estar falando para vocês como foi viver 42 dias em Moçambique, na África. É isso aí, rapaziada, é isso aí, galera. 42 dias na África. Para você já entender como eu fui parar lá em Moçambique, na África, eu quero estar aqui dando só essa iniciada aqui para vocês entenderem a história. Eu, aqui no Brasil ainda, conheci que seria a minha futura esposa. Eu conheci a mulher da minha vida. A mulher que mudou a rota da minha vida. Galera. Eu conheci uma pessoa que mudaria totalmente o destino da minha vida. E essa pessoa, nada mais, nada menos, foi a minha esposa, galera. Eu queria que ela estivesse aqui junto comigo, para estar falando para vocês, a gente contando como é que foi tudo isso. Mas no próximo vídeo vocês irão saber como foi toda essa história muito louca em nossas vidas, muito incrível. Mas hoje o foco desse vídeo é falar para vocês como foi viver esses quase 2 meses aí em Moçambique, na África. Galera, como a minha mulher, ela foi o motivo de eu ter ido para Moçambique. Lá foi onde eu me casei e tudo mais. Esse vídeo, o próximo vídeo vai ser muito top. Vocês vão ver as imagens, as fotos e nós contando tudo como foi. Mas, rapaziada, eu aqui anotei algumas coisas para eu conseguir falar melhor para vocês como é que foi viver lá. E a primeira coisa que eu anotei aqui foi a diferença de cultura. Claramente, né, a gente sempre, principalmente aqui no Brasil, eu creio, né, que as escolas sempre nos ensinaram como é a África, nos livros, né, aparecendo as pessoas com fome, nas aldeias, aquelas casas de barro, né, e não é nada diferente disso, rapaziada, é, é muito isso. Então, assim que eu cheguei em Maputo, na capital de Moçambique, eu já pude ali, na verdade, eu já vi um grande impacto que eu tive primeiramente foi chegar no aeroporto, galera. Eu chegando ali no aeroporto, a minha esposa já vinha me relatando e colocando na minha consciência que não seria talvez muito agradável, ainda mais, principalmente para quem é estrangeiro, porque Moçambique faz apenas 50 anos que saiu da independência, da independência. Se tornou independente. 50 anos apenas. E isso faz com que os moçambicanos ainda olhem para os estrangeiros não querendo ser mais dominados por pessoas brancas. E isso reflete no dia a dia. Ainda mais quando, falando principalmente aqui, quando vem pessoas estrangeiras de fora, pessoas brancas principalmente. Galera, eu cheguei no aeroporto e eu fiz aquele visto de fronteira que eu apresento os documentos ali na hora. E a moça ali da imigração olhou assim pro... Ó, deixa eu tirar o gato que tá comendo a comida em cima da mesa. Aí, galera, desculpa. A moça olhou assim pros meus documentos e tal, fez pouco caso, olhou, tipo, vai embora. Tipo assim, eu fiquei assim já, né? Como assim? Aí já veio na mente o que minha esposa falou, né? Já fica ligado que isso que iria acontecer. Aí, enfim, esse ali foi o primeiro, assim, choque que eu tive. Que, como eu falei, eles não querem ser mais escravizados, vamos dizer assim, por estrangeiros, né? E, galera, esse aí foi o primeiro impacto que eu tive, assim, já, né? Aí, pessoal, eu desci do aeroporto, peguei mais um avião para ir até quase na cidade da minha esposa ali. Aí, ali no hotel, que a minha mulher veio me encontrar, nós ficamos ali um dia, que eu cheguei cansado da viagem, né? Dormi no hotel. E minha mulher estava ali, meu cunhado. E eu já não conseguindo dormir, né? Que eu tava muito curioso para ver como que era a cidade e tudo mais. Aí eu vi as primeiras coisas que já sei muito incrível e diferente aqui do Brasil. Foi as pessoas andando sem capacete e para lá e para cá, assim. Aqui no Brasil, né, tem que andar com capacete. E isso já achei muito diferente, muito legal.
as pessoas andando sem capacete, que é barulho de buzina, e eles usam muito moto lá, rapaziada. Isso eu achei muito legal mesmo. E galera, aí eu vou contando assim como é que foi os dias lá e tudo mais, porque foi bastante tempo que eu fiquei lá. Porque eu precisava me casar lá e resolver documentos. Vocês sabem que não é para um dia para outro. Quando envolve documentos é bastante coisa, né? E galera, aí eu saí do hotel, fui para mais 3 horas de viagem até na cidade da minha esposa, da minha futura esposa ali no caso, que ainda tava em namoro, né? Aí nós pegamos o carro e fomos. E na estrada, galera, na estrada eu já pude ver como é precário as estradas. Como são precárias as estradas. E eu vi ali andando com o carro, eu pude já observar algumas casas assim naquela BR, onde não era tanta cidade no caso, mas era mais umas BR assim. Eu vi algumas casas já como os livros de histórias aqui do Brasil mostram, os documentários. Casas de barro, de barro literalmente, e com um telhado de aquelas, eu acho que é palha, deve ser palha. Eu vou estar mostrando algumas fotos aí, passando nas imagens para vocês verem. E eu vou estar mostrando também essa parte aí, e eu passando com o carro, né? Tem uma foto que eu tirei, que se eu conseguir achar ali, eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. É uma montanha muito linda, assim. Umas paisagens bem diferente do Brasil mesmo. As montanhas lá não são de barro, são só pedras gigantes, assim. E essas casas ali que eu me deparei e foi... Nossa, já fiquei assim, caramba, que diferença, né? As casas são muito diferentes. E as casas na cidade, elas são... Não tem todo o acabamento como tem aqui no Brasil, em vários... Principalmente, praticamente em todo o Brasil, as casas têm um certo acabamento, né? São pintadas, rebocadas. Lá, que eu vi a maioria das casas, várias dentro da cidade mesmo assim, pelo menos na cidade que eu tava, em Nacala Porto, onde é a cidade da minha esposa, lá eu vi as casas, várias só apenas com reboco e com um telhado muito simples de palha mesmo, nos bairros assim. E também eu vi várias casas de madeiras bem feias assim, bem feias. Aí quem tem um pouquinho mais de condição, não muita coisa, já consegue erguer as paredes e fazer um reboquinho na casa, um pouquinho melhor assim. Mas essa é uma grande diferença aqui no Brasil, né, galera? Uma grande diferença. E eu fiquei bem chocado. E quando eu cheguei na casa da minha sogra, foi muito incrível, galera. Imagina, se coloca no meu lugar, você é um estrangeiro indo para um país que você nunca foi na vida e você conhecendo a primeira vez seus sogros, os seus futuros parentes ali. É muito incrível, galera. Aí eu cheguei, vi todo o pessoal, eles me receberam, me abraçaram. Foi muito incrível, muito incrível. Aí eu fiquei ali conversando com meu sogro, minha sogra, porque eu só conversava, eu fiquei um ano conversando só online pelo celular aqui do Brasil, né? E o fuso horário é de 5 horas, galera, 5 horas. Aí foi toda aquela emoção, né? Eu chegando lá e tudo mais, muito incrível. Aí a comida que a minha sogra fez foi bem diferente, galera, foi bem diferente. Foi uma chima, eu vou estar mostrando umas imagens para vocês. Uma chima, é tipo parece um aipim assim, mas é de milho. Vou estar mostrando a imagem aí. Eu comi um peixe, como lá na Cala Porto é uma cidade portuária, lá eles comem muito peixe, coisas do mar, assim. Ela fez um pratão com peixe, assim, coisa mais linda. E que eu percebi é muito apimentado a comida de lá. E é bem semelhante, eu nunca fui para o Nordeste, mas todo mundo fala que a África em si é muito semelhante com o Nordeste. E eu comi a comida lá da minha sogra e tudo mais. Aí nesses 42 dias eu comi bastante chima, bastante polvo, comidas do mar mesmo, assim. E a comida, a primeira semana que eu fiquei lá, eu senti
eu fiquei muito mal, assim, depois de uma semana, que me deu uma forte dor no estômago e bastante, né, vocês entenderam? Porque a comida é muito forte mesmo. E eu sou aqui do sul e a comida não tem esse tempero tão forte aqui no sul, né? Lá eu senti essa diferença, a comida é muito apimentada mesmo. Nas ruas, assim, você vai lá, é, tem várias feiras, assim, galera, muitas feiras. Vou estar mostrando as fotos pra vocês aí, bastante feira, assim, de as pessoas vendendo algas, bastante comida na rua, assim, aquele muvuca vendendo roupa e tudo mais. E outra coisa que eu tô falando pra vocês aqui, galera, que eu achei, assim, bem diferente também, é a segurança. A segurança em Moçambique, galera, não é nada agradável. Agradeço vocês e nós devemos agradecer que estamos aqui no Brasil. Aqui o Brasil em si, por mais que tenha bastante, em alguns lugares a gente acha que é inseguro e tudo mais, não deixando isso de lado, né? Que é verdade, algumas cidades aqui do Brasil são bem inseguras, só que lá a segurança não é nada bom, nada bom, nada bom. Para vocês terem noção, galera, Moçambique é um país muito pobre mesmo. Muita corrupção, galera. E a pobreza que eu digo lá é tão extrema, galera, que as pessoas, a minha esposa sempre contou pra mim, sempre me fala, que as pessoas roubam até o chinelo, eles roubam até as lâmpadas que ficam pra fora de casa. Se tiver qualquer coisa minúscula, eles roubam. Porque é muito sério mesmo, assim, a situação de pobreza lá. E o país em si, em questão de minério, essas coisas, é muito rico, galera. Muito rico, muito rico. Só que o presidente de lá, infelizmente, pega toda a riqueza que eles têm e venderam praticamente tudo. Praticamente tudo. E, galera, a segurança lá não é nada bom. Minha esposa contou uma vez que eles estavam... a família dela é bem grande, isso é legal também. Toda a família lá é muito grande, galera, muito grande. Vocês vão na rua, assim, as pessoas vêm, te abraçam. Inclusive eu tava na rua, as pessoas só ficavam me olhando assim. Ficavam me olhando assim. Aí as criancinhas vinham, tinha várias criancinhas que vinham e olhavam pra mim assim. Passava a mão assim, né? Porque por ser branco. E galera, a minha esposa, voltando aqui ao assunto, falou que isso foi uma das várias situações que já ocorreram lá. Uma vez ele estava dormindo e escutou algum barulho e ela sentiu um medo assim antes de dormir e ela foi dormir. E quando ouviu um barulho, ela ficou assustada e tinha um cara, gente, debaixo da cama dela, com uma faca. E queria apenas roubar uma coisa ali. Então foi um baita de um susto. Essa é uma das várias situações que ocorrem no dia a dia, galera. Outra situação que ocorreu, quero contar pra vocês, foi com o meu padrinho que mora... Meu padrinho, né, de casamento, que ele é de Moçambique. Ele contou pra nós que uma vez entraram ladrões dentro da casa deles e sabe que eles roubaram, galera? Roubaram a comida, mas pra vocês terem noção da situação tão precária, que eles, tipo assim, tinham um óleo cheio, eles roubaram a metade do óleo. Tinha um pacote de arroz cheio, eles roubaram a metade do pacote de arroz. Pra vocês verem como a situação não é nada legal lá, galera. Infelizmente, por causa da corrupção. E assim, outra coisa também é o transporte. Lá o transporte, eu vou estar mostrando uma foto pra vocês aqui. É a tal da chapa. Isso, é chapa. Não é chapa de dente, não, galera. É tipo uma minivan que lota de gente, lota de gente. Você tá na rua ali, aí de vez em quando você vê uma vanzinha cheia de gente, você só faz um sinal e para, e você senta ali, se espreme, e esse ali é chamada chapa. E também tem bastante, o pessoal que anda, ela tem muita moto. Aí, às vezes a pessoa nem trabalha, tipo assim, de mototáxi, é só você fazer um sinal para qualquer um que tá passando de moto ali, eles vão e para. E eu fiz bastante isso. E outra coisa também é a internet, galera. Como a situação é bem precária, assim, em várias coisas, a internet não é diferente. Lá, para você ter internet, você tem que
sempre tá colocando crédito ali, colocando crédito no celular, mas acaba muito rápido mesmo. E as pessoas, a maioria das pessoas lá, galera, não tem o celular de toque na tela que nem nós. A maioria das pessoas lá tem celular de botão ainda. Isso na cidade, galera, na cidade. Eu achei muito, nossa, tipo assim, eu fiquei, caramba, né? Os pessoal usando o celular de botão mesmo, assim, isso é algo que me impactou bastante, assim. E outra coisa também que eu quero falar pra vocês aqui que eu anotei é o custo de vida lá, o salário. Rapaziada, o salário de Moçambique, eu dei uma pesquisada ali no Google, eu pesquisei isso no ano de 2026 agora, gira em média em 8.758 meticais. Meticais é a moeda de lá. Isso, em reais, convertendo, são 673 reais. Mas, galera, para vocês terem noção, esse salário que apareceu em média, assim, de todo moçambicano, 8.000 meticais, ele é muito difícil para as pessoas receber esse salário. Porque a mão de obra é bem escassa, as pessoas não têm condição, vou construir uma casa, vou pagar um pedreiro, algo assim. Não, eles mesmos constroem com o que tem, vão juntando e tal, tal. Porque realmente tem um salário lá muito suado, lascado. Para vocês terem noção, eu conheci lá um pastor que ele é brasileiro, ele é do Paraná, ele é um pastor, né? Cuida das igrejas lá e tudo mais, é um missionário. Ele deixou um irmão para construir, para ajudar ali, né? Construir um parque de diversão pequenininho, com escorregador. O pastor ficou o dia todo ali trabalhando juntamente com ele. E o pastor disse, vamos descansar agora, vamos embora. Mas ele quis ficar, ele disse, pastor, deixa eu ficar aqui para eu conseguir um pouquinho mais de dinheiro. E o pastor foi descansar. E quando o pastor Marlon, o nome dele, voltou de manhã cedo, ele ainda estava lá trabalhando, galera. Ele passou o dia todo trabalhando, a noite toda trabalhando, para ganhar 2.000 meticais. Isso dá praticamente 200 reais, um pouco menos. Então, assim, a situação de salário é terrivelmente horrível. A minha sogra é professora em Moçambique e ela recebe em torno de 5.000 meticais. Isso dá uns 500 reais praticamente. E é um salário incerto ainda. Além de ser pouco, é incerto. Tem meses que o governo nem paga o salário. Então, assim, para você sobreviver é só na graça de Deus. Por isso que a maioria vive da pesca. Pesca para sobreviver, tem tem a terra deles, né? Para ir cultivar algo para comer e tudo mais. E galera, eu escutei um barulho, por isso que eu parei. E assim, essas são várias das partes que infelizmente são muito impactantes quando a gente chega lá. Se você for um dia, você vai entender o que eu tô falando. E outra coisa que eu achei muito, assim, muito lindo, principalmente onde eu fiquei, em Nacala Porto, eu vou estar mostrando algumas imagens para vocês, umas fotos. É algo que as praias de lá, galera, as praias de lá são muito lindas, muito lindas. Nacala Porto é uma cidade muito linda. Tem umas praias que já foi comparada, eu pesquisei, comparado com as praias do Caribe, galera. São umas praias muito lindas. E tirando as partes boas e as partes ruins, as pessoas de lá, por mais que tenham poucas condições, e realmente tem poucas condições, eles são pessoas muito receptoras, recebem muito bem as pessoas estrangeiras. Eles são um povo muito unido, por mais que tenham essa realidade triste, eles são muito unidos, galera. Eu fui em várias casas, eles me receberam muito bem. Eu comia no chão com eles, com a mão mesmo. É um costume deles ficar no chão e comer a comida com a mão. E eles recebiam muito bem a gente, galera. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem mesmo, assim. E são pessoas incríveis, incríveis, incríveis mesmo. E galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui no canal, se inscreve, deixa o like. Vai ter mais vídeos
sobre como foi lá e tudo mais. Eu vou estar mostrando a minha esposa para vocês, eu vou convencer ela de aparecer aqui no canal. Mas enfim, galera, esse é um canal que eu quero deixar muitas coisas interessantes para vocês. E é isso aí, deixa o like. Tamo junto, galera. Deus abençoe vocês.